A pergunta sobre as diferentes interpretações dos livros sagrados é de grande seriedade e me enche de profunda preocupação. Ela revela um estado de perplexidade do homem moderno diante dos textos religiosos. E essa perplexidade é bem fundada, pois no fundo contém uma queixa, um lamento. São tantas as interpretações que se fazem dos livros sagrados, e são tantos os que se julgam senhores da verdade nessas interpretações. Há cerca de 1000 seitas protestantes, centenas de interpretações dentro do catolicismo consideradas heréticas ou temerárias. É justo, portanto, questionar: como proceder diante dessa multiplicidade? Há milhares de obras, doutrinas, teorias e pontos de vista. São dados apresentados através de uma exegese tremenda, vindos de todos os lados: católicos romanos, cristãos ortodoxos, hebreus, protestantes de tantas seitas e setores, todos defendendo teses que entram em oposição umas com as outras. E então perguntamos: qual é a verdadeira interpretação? A quem devemos seguir? Qual é a segurança que temos de que esta interpretação é mais verdadeira do que aquela? Essa pergunta também foi feita por nós há muito tempo e mereceu um estudo aprofundado. Pusemo-nos então a examinar a exegese. Já conhecemos a exegese na filosofia e já vimos os tremendos estragos que ela tem feito em torno de autores como Platão e Aristóteles. Produziu-se uma literatura imensa buscando interpretar de todos os modos possíveis o pensamento de ambos os filósofos, de modo a tornar o leitor perplexo, sem saber, no final das contas, o que Platão realmente pensava e o que Aristóteles verdadeiramente defendia. São tantas as maneiras de interpretar, justificar e discutir que ninguém quer conceber que tanto Platão como Aristóteles tinham um pensamento heterogêneo, podendo, portanto, apresentar posições variadas e tomar decisões heterogêneas sobre diversos aspectos fundamentais da filosofia. Transformaram-nos em verdadeiras divindades, em donos supremos da filosofia, homens quase divinos ou até superdivinos, ignorando a falibilidade do pensamento humano. Assim, Aristóteles tem 7 ou 8 maneiras de conceber a alma. Tem várias maneiras de interpretar a substância, de explicar o hábito e a potência. Encontramos em sua obra muitas divergências e pontos contraditórios. Não é possível basear-se em uma dessas divergências e querer impor aquela como o genuíno e único pensamento do homem, como se ele fosse de uma absoluta coerência, como se o ser humano pudesse atingir uma coerência absoluta. Somos defensores da coerência dos grandes filósofos, mas jamais afirmaríamos que essa coerência seja absoluta. Tal absolutuidade não nos cabe, nem seria normal para nossa própria natureza. Podemos compreender, em primeiro lugar, que a exegese, tendo caído dentro dos livros sagrados em uma heterogeneidade ainda maior do que a exegese filosófica, devemos nos preocupar com uma matéria importantíssima, a hermenêutica. A hermenêutica está para a exegese, assim como a lógica está para a filosofia, como a matemática está para a ciência. É um instrumento de trabalho, de pesquisa, de verificação mais profunda do tema em análise. A exegese, dentro dos livros escriturísticos, pode ser dividida em 4 fundamentais, pois existem combinações destas 4 que dão inúmeras variações. Primeiro, temos a exegese literal, mais fundada na historicidade dos textos, a mais simples e comum,
aquela que encontramos mais usada pelos protestantes. Segundo, a exegese tropológica, que toma os termos bíblicos como tropos, como verdadeiras imagens, no sentido gramatical e retórico, portanto, simbólico. Terceiro, a interpretação alegórica, que vê os livros sagrados como conjuntos de alegorias, e, finalmente, o método anagógico, que é o método mais profundo de aná, subir, e cogir, conduzir para cima, que consiste em captar o pensamento secreto dos livros sagrados. Este seria o mais elevado e também o menos comum, pois exige personalidades de maior capacidade mental. Se partimos da tese de que os livros sagrados são de inspiração divina, mas de feitura humana, como deve ser compreendido, pois não foi a própria divindade que os escreveu, mas sim o agiógrafo inspirado divinamente. Devemos entender que o livro sagrado, por natureza, contém deficiências humanas. O hagiógrafo não pode, como instrumento, ter a mesma perfeição da causa eficiente principal. A causa eficiente instrumental está ontologicamente subordinada à causa eficiente principal e possui menores possibilidades. A capacidade infinita do Ser Supremo para inspirar o homem tem que usar os recursos humanos, tem que se aproximar do homem. Deus chega até nós através das nossas limitações. É lógico que o hagiógrafo traduz aquela inspiração que recebe em termos humanos. Sendo uma criatura falível e deficiente, sua obra terá essa falibilidade e deficiência, que não podemos atribuir à divindade, pois seria contraditório, mas apenas ao hagiógrafo. Na história da exegese bíblica, costuma-se dividir em 3 períodos: o patrístico, o medieval e o moderno. Nos primeiros séculos, os padres apostólicos e apologistas não se dedicavam propriamente à exegese, mas interpretavam os livros sagrados com tendência alegórica, vendo neles prolongadas metáforas. O estudo exegético da Bíblia começa no século XIII com Orígenes, homem de valor extraordinário, muito mal compreendido pelos cristãos através dos tempos, e cuja obra está sendo revisada hoje para fazer-lhe justiça. Com vasta cultura alexandrina, ele desenvolveu uma interpretação alegórica mais profunda e bem concatenada do que até então se fazia. Na mesma época, em outras escolas catequísticas da Igreja, predominava a interpretação literal da Bíblia, como em Luciano e outros autores. Na Igreja Latina, alguns exegetas se tornaram menos alegoristas, outros mais, influenciados ora por Orígenes, ora pela escola de Antioquia, que era mais literal. Esse desenvolvimento continuou até Santo Agostinho, que, além da interpretação alegórica, preocupou-se muito com o simbolismo numérico dos pitagóricos, aplicando-o à interpretação bíblica. Isso lhe permitiu penetrar em aspectos muito mais profundos, como também aconteceu com São Jerônimo. Embora dentro da Igreja Católica houvesse oposições a certas interpretações de ambos por considerar excessiva a influência pitagórica. Santo Agostinho, em suas retratações, reconheceu essa influência e seu exagero na admiração ao pitagorismo, embora reconhecesse também os erros e certas impiedades nas ideias neopitagóricas que foram atribuídas sem fundamento ao autêntico pensamento pitagórico. No período medieval, a análise tomou maior profundidade, com uma tendência mais forte para a anagogia. No período moderno, encontramos uma variância enorme.
Estamos em plena confusão com inúmeras maneiras de interpretar os textos sagrados, assim como acontece na estética, na filosofia e em todo o conhecimento humano. Brotam intérpretes de todos os lados, especialmente entre os protestantes, com combinações exageradas dos 4 métodos mencionados. Vocês poderiam perguntar: como permanecer nisto? Como estudar os aspectos histórico-filológicos, aprender hebraico e aramaico para também interpretar? De fato, estamos num momento de confusão, mas vamos examinar a questão independentemente das interpretações, tomando-as apenas na parte da hermenêutica, considerada em si mesma. Partindo do método literal e histórico, podemos afirmar que ele é deficiente, porque se baseia na interpretação divina por meio da deficiência humana. O método tropológico se funda nos tropos, principalmente metáforas, que se baseiam em analogias de atribuição extrínseca, diferentemente dos símbolos, que se fundam em analogias de atribuição intrínseca. Na Bíblia encontramos tanto metáforas quanto símbolos. Assim, teríamos que distinguir na tropologia entre interpretação metafórica e simbólica. A linguagem humana é formada de nomes diretos das coisas e de tropos variados. É natural que a linguagem do hagiógrafo fosse mista na sua parte tropológica. O que deve prevalecer? Quando se trata de símbolo, a interpretação deve seguir uma dialética simbólica. Quando se trata de metáfora, deve seguir uma dialética metafórica. Se a metáfora tem atribuição extrínseca, deve-se considerar apenas extrinsecamente, não intrinsecamente. O método tropológico serve parcialmente como o literal, mas não totalmente, porque também revela a deficiência humana. As alegorias são conjuntos de metáforas. Formamos as metáforas, conjugamos umas com outras e formamos alegorias, como se estuda na retórica. O método alegórico entende que os livros sagrados são formados de alegorias que devem ser interpretadas, reduzindo-as às suas metáforas para penetrar no verdadeiro sentido. Como a alegoria é linguagem humana, também é deficiente. Finalmente, o método anagógico consiste na condução da mente humana através de tudo isso, buscando os logoi analogantes, buscando o que se quer significar mais profundamente, dentro do incomutável, não dos nossos conceitos comutáveis ou das coisas que mudam, mas o que elas referem ao eterno. Os livros religiosos têm que partir para a eternidade. Nosso religamento com a divindade não está em permanecermos dentro da nossa mutabilidade, mas em partirmos daqui para chegarmos lá. Temos que procurar que nossa linguagem traduza conteúdos incomutáveis, que pertencem ao que chamamos, na matéria, de contexto alfa. Os livros escriturísticos são escritos no contexto beta, com elementos próprios desse contexto, com suas naturais deficiências. Mas como os conceitos construídos no contexto beta têm referências e analogia com o incomutável, podemos partir da comutabilidade para a incomutabilidade. Assim, dos cavalos chegamos à cavalaridade, que é incomutável, dos triângulos à triangularidade, dos bens à bondade. Chegamos àquelas ideias exemplares ou formas exemplares que constituem os verdadeiros pensamentos divinos. Nenhum homem religioso pensaria que a divindade não tem pensamento, que fosse privada de uma perfeição que nós, míseros mortais, possuímos. A divindade tem esses pensamentos na sua máxima perfectibilidade.
Nós os alcançamos analogicamente e dentro da nossa proporcionalidade. Nossos conhecimentos são proporcionais aos nossos meios e, consequentemente, são relativos, mas podem ter uma referência intencional àquilo que é incomutável, àquilo que é perfeito, como se demonstra através dos exemplos da sabedoria infusa e da sabedoria humana nos seus graus mais elevados. Em que consiste a interpretação anagógica? Consiste em reduzir toda a esquemática dos livros sagrados, fundada em aspectos comutáveis, a conceitos incomutáveis pertencentes ao contexto alto. E aí correlacionar com as leis eternas, com as leis divinas. Das leis divinas, chegamos às leis eternas, que estavam sempre com o Verbo, com o Logos, com a sabedoria que estava desde o princípio. Se percorremos este roteiro, neste momento desaparece a divergência das interpretações. Por quê? O método tropológico, que podemos dividir em metafórico e simbólico, tem suas limitações. A metáfora se funda numa analogia de atribuição extrínseca, enquanto o símbolo se funda numa atribuição intrínseca, penetrando na intrinsecidade do simbolizado. Se o símbolo é polissignificante, podendo significar todos os simbolizados que possuam aquela formalidade da qual o símbolo é participante, com muito mais razão a metáfora, que se funda em analogias extrínsecas, tem maior número de referências. Por isso, tanto o método tropológico quanto o alegórico estão cheios de deficiências. O método literal é ainda mais deficiente, porque se funda numa perfeição absoluta do agiógrafo, o que é absurdo. O único método verdadeiramente proficiente é o anagógico. Não que ele dispense os outros, não dispensa, mas busca, através das referências, aquelas referências às leis eternas, aos princípios do contexto alfa. A anagogia matética, a anagogia concreta que seguimos, baseia-se no pensamento pitagórico, platônico, agostiniano, bonaventuriano, de todos aqueles que revelaram maior capacidade e profundidade de penetração. Não dispensamos os grandes trabalhos de homens como Tomás de Aquino e Santo Alberto, que não se deixaram prender nas malhas do abstratismo aristotélico, como pretendem seus discípulos. Eles tinham uma profundidade tão grande que podiam conduzir-se dentro de um pensamento unificante, representando Platão e Aristóteles, que são dois extremos de um pensamento concreto mais perfeito. O método da anagogia é o mais completo, porque, se partimos do princípio de que a divindade e as coisas divinas possuem necessariamente certos atributos, é fácil verificar, em qualquer interpretação, se não há contradição com esses atributos. Havendo contradição, a interpretação é falsa. O que vale na interpretação é a sua adequação aos princípios incomutáveis. Estabelecidos esses princípios com precisão, os livros sagrados se revelam como uma verdadeira linguagem religiosa e humana que se refere à verdadeira linguagem divina para o homem, que seria a da sabedoria. Isso está de acordo com o que é expresso em todos os tratados de sabedoria de todos os povos e religiões. Quando os chineses, hindus, egípcios, gregos, hebreus e cristãos falam da sabedoria, falam do mesmo modo. O pensamento neste ponto é universal, o que prova profundamente que a sabedoria é a revelação universal, como concluiu o próprio Tomás de Aquino, seguindo a linha de Santo Agostinho. A sabedoria humana, a sabedoria criada que Deus nos deu, permite que cointuemos,
graças à sua presença, graça e auxílio, estas verdades eternas e incomutáveis. Temos um ponto de aferência seguro e rigoroso que nos permite compreender quando uma interpretação é falsa, isto é, quando entra em contradição com estas incomutabilidades. Vocês poderiam perguntar se este método é aceito pelo cristianismo em geral e se exige pessoas conhecedoras de filosofia para usá-lo. Em primeiro lugar, o método anagógico é aceito pelos grandes exegetas do catolicismo. É o principal método usado pelas maiores mentes da Igreja, que não se limitam a fazer uma interpretação dos livros sagrados muito próxima a nós, mas ao contrário muito mais remota. Os livros sagrados seriam como que uma palavra de Deus para os homens reencontrarem a própria divindade. Este método está fundamentado nos autores cristãos mais eminentes. Quanto à necessidade de conhecimentos filosóficos, considerando como os maiores autores cristãos consideram, a sabedoria não é propriamente a filosofia. Esta é um esforço para alcançar a sabedoria, a sofia, como concebia Pitágoras. A filosofia é apenas este afanar-se, é a parte humana, o esforço humano para chegar à sofia. O que o homem pretende alcançar é a sabedoria, que nos é dada através da captação das leis e formas eternas, temas de estudo na parte matética. Naturalmente, isso exige certo conhecimento filosófico, pois há uma parte da sofia que alcançamos pelas vias comuns da sabedoria humana e outra parte que podemos alcançar indiretamente por juízos mediatos, por raciocínios, que seria o caminho filosófico. Mas a sabedoria não se alcança apenas através da filosofia. Esta é um caminho imediato para a sabedoria, que também se pode alcançar por meios imediatos. Como salienta São Tomás, temos que distinguir a sabedoria da ciência, porque a ciência trabalha com o termo médio, enquanto a sabedoria não. A sabedoria, na sua pureza, penetra imediatamente. Há um cristianismo que alguns podem chamar de místico, outros de esotérico ou oculto, que não é comum, que não é das coisas meramente exteriores, mas um cristianismo de iniciação, de penetração, através da linguagem religiosa, filosófica e até científica, para alcançar a suprema sabedoria que cabe ao homem. Estas expressões causam em alguns autores católicos certos temores, julgados temerários. Mas é porque desconhecem o que realizaram os grandes pensadores da Igreja. Se estudassem as obras de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Boaventura, veriam claramente exposto isso que estamos dizendo. Há um cristianismo iniciático, de iniciação, que exige graus para se chegar ao mais profundo. Esse cristianismo não é absolutamente necessário para a salvação cristã. A salvação humana não está condicionada a esta penetração mais profunda, mais esotérica do cristianismo, mas ela cabe aos homens de potente mente, que podem, com mais facilidade, penetrar. O cristianismo popular comum pode ser mais simples. Suas iniciações são apenas cerimônias exteriores, litúrgicas, ritualísticas. Mas o outro necessita de uma iniciação interior, de uma penetração do homem dentro de si mesmo. Como diz Santo Agostinho, o caminho da sabedoria é precisamente através desta interiorização, deste profundo amor à verdade, percorrendo os degraus que nos elevam até o mais alto. Ele mesmo dava sua vida como exemplo de todo este processo iniciático, tendo passado por todas as fases,
de um ponto completamente afastado do cristianismo até penetrar na sua intimidade mais profunda. Ele conta em sua obra os degraus de sua iniciação e, nas retratações, os defeitos e erros que cometeu nas diversas fases. Cada vez mais, ele se aproximava do cristianismo na sua profundidade mais alta, seguindo a linha agostiniana bonaventuriana, que vem das suas profundas origens pitagórico-platônicas. Apesar de isso poder causar arrepios nos aristotélicos, é o verdadeiro cristianismo. Como diz Peter Woest, uma das grandes figuras do cristianismo atual, o afastamento que a escolástica realizou desta direção pitagórico-platônica agostiniana bonaventuriana é a religião separando-se da própria intelectualidade. O pensamento pitagórico-platônico, agostiniano-bonaventuriano, é muito mais concreto que o pensamento aristotélico, mais abstratista. A ciência progrediu através daqueles que seguiram esta linha, não através dos que seguiram a linha aristotélica. Estes foram os que perseguiram Copérnico, Galileu e outros sábios ao longo do tempo. Esta é uma verdade histórica inegável. Não sou adversário de Aristóteles. Ao contrário, sou seu grande admirador. Coloco-me na posição que o próprio Peter Woest assumiu ultimamente. O único caminho é uma filosofia concreta que concilie estas duas linhas fundamentais, a platônica e a aristotélica, com seus grandes representantes através do tempo. Não há mais justificação para aquelas disputas que se tornaram estéreis na época do escolasticismo e que só serviram para afastar da escolástica grandes homens. Poderíamos evitar essas divergências dentro da Igreja, que são simplesmente vergonhosas. Como pode a Igreja falar em ecumenismo quando dentro dela seus representantes lutam entre si, tratando com maior consideração elementos estranhos à Igreja do que elementos da própria Igreja? Peter Woest é um existencialista cristão, homem que veio do kantismo e depois libertou-se, tornando-se um existencialista cristão. Para mim, dentro do existencialismo moderno, é a maior figura, embora não seja popular, precisamente porque é muito positivo e bem concatenado. Ele não faz concessões às confusões modernas, não facilita a qualquer literato entendê-lo e aplicar seu existencialismo. Portanto, para arrematar o que estamos dizendo, o método anagógico concreto, como o concebemos, isto é, matético, buscando fundar-se nas leis eternas, nas ideias eternas, nos aritmos arcaicos, nos paradigmas, nos arquétipos, nos dá absoluta segurança na interpretação dos livros sagrados. A linguagem dos livros sagrados é apenas uma linguagem humana para alcançar a linguagem divina, que é a linguagem da sabedoria. Os próprios livros sapienciais indicam qual é o verdadeiro caminho. Basta segui-los para encontrar a verdadeira maneira de interpretar. O método anagógico não dispensa os outros. Considera a presença deles, mas sempre limitada e condicionada às deficiências que lhes são próprias. Ele é o único método que pode dar a maior segurança e a maior elevação. E também o único caminho ecumênico, não só para os cristãos, mas para todas as crenças religiosas do mundo, porque todas se encontram no vértice da pirâmide, que é a sabedoria.